eu já quero informar aos irmãos que vocês já devem ter sido informados que esse seminário ele está acontecendo em todas as sedes setoriais de Salvador, portanto, é o mesmo tema que está sendo tratado em todas as sedes. Nós recebemos um material já pronto, a gente faz uma pesquisa, mas tem uma base já pronta, e esta apostila e essa apresentação foi elaborada pelo pastor Arilson Santos, que é psicólogo, pastor da nossa igreja, e esse tema escolhido foi criando memórias que fortalecem a família. Eu quero já desde o início pedir que você feche os seus olhos e, pensando na sua família, o que é que lhe vem à memória? No que é que você pensa quando você pensa na sua família lá atrás? Que memória, que lembrança veio até você nesse momento? Cada um de nós temos uma lembrança. Cada um de nós tem uma experiência de vida, porque nós não somos iguais. Todos nós viemos de uma família que é diferente, a minha é diferente da sua, que é diferente lá do outro irmão, do outro lá atrás. As culturas são diferentes. Um jovem e uma jovem deixou os seus pais e se uniram, tornando-se uma só carne. Cada qual trouxe um pouquinho da sua própria família. E nessa junção de pessoas vieram os filhos e foi formada uma nova cultura. Nem tudo de uma casa veio, nem tudo da outra casa veio, mas houve uma conformação, houve um ajuste, vamos dizer assim, e as coisas começaram a fluir. Assim foi na minha casa, assim foi na sua casa também. Temos memórias, temos lembranças boas. Nesse momento acredito que 100% aqui pensou em coisas muito boas, né? Quem sabe o cheirinho do bolo da mamãe, um passeio que fez, estar junto com sua mãe, seu pai, que até quem sabe já se foi, mas ficou aquela lembrança boa, aquele gostinho de quero mais, como se diz, né? Ah, se eu voltasse no tempo, se eu tivesse lá ainda, eu poderia estar lá novamente para dizer isso, para dizer aquilo. Quanta oportunidade eu perdi de dizer que eu amava fulano, que eu amava Beltrano, que eu gostaria de estar com ele sempre. Muitas são essas lembranças, muitas são essas recordações, mas também tem algumas recordações que são ruins, e elas nos ensinaram para o restante da vida. É muito importante quando a gente aprende com as experiências boas e ruins. Com as experiências boas é bom a gente aprender com as nossas mesmas, e até com as dos outros, mas as ruins é bem melhor a gente aprender com os outros, porque você não sofre as consequências, mas você olha e diz assim: olha, não deu certo ali, eu vou me consertar, não vou andar por esse caminho, não vou andar por essa vertente aqui, porque foi prejuízo lá e pode ser prejuízo para mim também. Então quando você aprende com o erro dos outros, você não sofre as consequências, na maioria das vezes, e é bem importante, portanto, estar atentos a isso. Eu não sei se vai ser passada a apresentação, pastor, que foi mandado. Não mandou não? Pronto. O pastor me mandou um PDF, mas o PowerPoint não tinha vindo, eu achei que já estava por aqui, mas não tem nada não, a gente vai seguindo aqui, não tem problema. O que é memória? Memória é a capacidade de adquirir, armazenar e recuperar informação. Adquirir, armazenar e recuperar. Se você não consegue se lembrar de novo, não foi memória, não é verdade? Você passou por uma experiência, mas você não lembra de nada daquilo, você não sabe de nada. Aquilo, na verdade, não foi uma memória, não vai servir muito. Você passou por aquela situação, mas você não consegue trazer de volta. Eu tenho certeza que muitas coisas, muitas, assim como na minha vida também, passaram na vida de vocês, mas alguma coisa especial foi lembrada na hora que eu disse: feche seus olhos e lembre de alguma coisa. Muitas coisas você não se lembra mais, e às vezes a gente volta a essa memória quando alguém mostra uma fotografia. Você lembra disso desse dia?
você diz, meu Deus, eu não lembrava de jeito nenhum. Mas eu estava nesse lugar, eu estava nesse casamento, eu estava nessa festa, eu estava com você naquela oportunidade, eu não me lembrava de jeito nenhum. Então essa, na verdade, não foi bem uma memória, tem algo que está guardado na sua mente, mas como ele não consegue ser recuperado, não consegue ser acessado, você não pode desfrutar mais disso. A gente come a nossa comida de todo dia, feijão, arroz, farinha, né? Como bom baiano, tem que ter um negócio de uma farinha, carnes, peixe, o que quer que seja, todo dia a gente come. Mas a gente se lembra mesmo daquele jantar especial, né? O que a gente comeu ontem, antes de ontem, você nem lembra direito o que é que foi. Você nem sabe o que foi, você só sabe que você está alimentado. Por isso que é importante virmos ao culto sempre. E não somente no dia da festa. Porque no dia da festa você se lembra, está tudo ornamentado, vem pastor de fora, vem um cantor de fora, e aquela alegria, aquela felicidade, uma palavra diferente, quem sabe algo que você nem imaginava, e o pastor traz e faz uma junção de coisas que você, meu Deus, como é que eu nunca pensei nisso? Mas o culto de oração, o culto de doutrina, de toda semana, aí você vem e vai-se embora. Se eu te perguntar o que foi que o pastor pregou aqui no último culto de doutrina, quem sabe muita gente nem vai lembrar. Mas isso te alimenta. Aquele feijão e aquele arroz da semana passada te alimenta, te mantém de pé, e por isso você está aqui hoje. Mas você lembra mesmo daquele jantar especial. Você se lembra mesmo de algum dia que ficou onde a sua esposa, seu esposo te levou para algum lugar, ou fez em casa, ou você foi convidado para algum lugar. Ah, que dia especial, que dia maravilhoso. Isso é memória. Não que devamos desprezar as outras coisas, porque elas, como eu te disse, nos trouxeram até aqui. É um conjunto desses fatos, é um conjunto de escolhas que nós fizemos durante toda a vida que nos trouxeram até aqui nessa noite. Cada um de nós fizemos escolhas, e a gente faz escolhas o tempo inteiro. Escolhas boas ou ruins. Quando a escolha é ruim, a gente paga por isso e fica o exemplo para outro agora. Nem você vai sofrer a consequência. E as escolhas boas, você diz, que maravilha, vou continuar fazendo assim porque deu certo. Mas essas escolhas nos trouxeram até aqui nessa noite. Estas lembranças estão aí. Estes acontecimentos na minha e na sua vida nos trouxeram até aqui. E são importantes. Mas que tipo de lembrança a gente quer deixar no outro? Quero trazer à memória o que pode me dar esperança, diz a Bíblia Sagrada. Aquilo que me dá esperança, eu quero trazer à memória. É importante a gente ter isso em mente, porque muita gente, infelizmente, fica se lembrando sempre somente das coisas que deu ruim, que não serviu, que não prestou, uma palavra que alguém te disse lá atrás, mas não é possível uma coisa dessa, fulano não poderia ter me dito isso, me falou aquilo, e fica arrastando aquela mala o tempo todo, aquela pedra o tempo todo, não deixa você avançar, porque fica o tempo todo se lembrando daquele fato ruim, daquela palavra. Uma esperança, e não essas coisas que foram que alguém abriu a boca e falou sem querer, eu perdoo ele vem me pedir perdão, e vamos seguir para frente, vamos tocar para frente. Porque se você fica amarrado nisso, você não anda, você não vai para lugar nenhum. Fica, quem sabe, com aquela raiz de amargura, e a raiz de amargura é aquela que vai crescendo, que vai se tornando uma árvore. De repente você está com um tronco imenso, sem conseguir mais arrancar, mas quando era pequenininho você conseguia tirar e jogar fora. Mas depois que cresce, depois que vira realmente uma árvore de amargura, aí agora é problema, não é não? Mas enquanto é raiz, você pode tirar. Enquanto é raiz, você pode arrancar e jogar fora. Quero trazer na memória aquilo que me dá esperança. Na psicologia, a memória é um dos mais importantes processos psicológicos, pois além de ser responsável pela nossa identidade pessoal e por guiar em maior ou menor grau o nosso dia a dia, está relacionada a outras funções igualmente importantes, tais como a função executiva, o ato de fazer você agir, fazer alguma coisa, e o aprendizado, além de ajudar no processo da construção da personalidade.
Como você está ajudando aquela pessoa que está do seu lado a construir a sua personalidade? Depois de grande, a personalidade já está formada, depois de uma certa idade, que são as bases que se plantam ali, em cima da qual vem todo o projeto. Mas e seu filho, e sua filha, e seu neto, e sua neta, e seu sobrinho, e sua sobrinha, e todos aqueles que estão ao seu redor, como é que você está ajudando na formação disso? Que tipo de lembranças você vai querer que ela tenha de você lá na frente? Boas, ruins, maravilhosas, coisas excepcionais, depende de mim e de você hoje. Essas memórias podem estar relacionadas a situações boas ou ruins em nossa vida. Criar memórias afetivas normalmente é algo que acontece com naturalidade. Memórias afetivas. Trata-se de uma lembrança ou recordação que está associada a uma emoção específica e, portanto, tem um impacto profundo na vida das pessoas. Memória afetiva trata-se de uma lembrança ou recordação que está associada a uma emoção específica. Raiva, carinho, amor, cuidado. Que tipo de emoção você está causando no outro, de maneira que, atrelada a essa emoção, vem uma lembrança daqui a um tempo. Portanto, tem um impacto profundo na vida das pessoas. Essas lembranças são desencadeadas quando o indivíduo tem contato com algum cheiro, com alguma cor, com algum gosto, ou outro sentido que remete àquele acontecimento. Quantos de nós, ao sentir um determinado perfume, você se lembra de um lugar ou de uma pessoa? Não é isso mesmo? Um cheiro de um bolo, você diz, parece o bolo de minha mãe. Meu Deus, quem é que está fazendo? Eu vou querer um pedaço. Eu vou procurar cadê? Porque vem direto na sua memória afetiva, porque está ligada a alguma coisa, a um cheiro que te trouxe aquela lembrança imediata. Uma visão, uma foto, um som, uma música. Muitas pessoas têm a música do namoro, né? Quando estava namorando, passava um hino diferente, uma música que lá fora, e aí essa é a nossa música, esse é o nosso hino. Porque no primeiro dia que a gente se encontrou, estava tocando esse hino. Então toda vez que se lembra, a memória vai imediatamente para aquele primeiro momento em que houve isso. Houve aí uma emoção específica, algo especial, em suspense ali, que tem tudo a ver com aquilo ali. Estava guardado na sua memória, você nem se lembrava daquilo, determinadas coisas, mas quando vem aquele cheiro, um perfume diferente, eu me lembrei de fulano, me lembrei de Beltrano, me lembrei de Cicrano, me lembrei de um amigo meu que o perfume dele favorito era esse. Toda vez que ele chegava aqui, estava com esse perfume, sua memória vai exatamente em cima daquilo, porque aquele cheiro traz, está ligado à afetividade, está dentro da nossa mente, foi Deus quem fez assim. E é coisa maravilhosa, foi Ele quem fez. Você sente o cheiro da maresia, você diz, eita, que passeio maravilhoso eu vim de barco naquele dia, não é? O cheiro da maresia, de alguma forma, o vento trouxe, e você se lembra de algo, de um momento especial. Deus fez isso com a gente, para que a gente possa desfrutar disso. Que maravilha, imagine que Deus cuidadoso, que coisa tremenda, não é não? Que Ele fez tudo perfeito. Quem esculhamba é o homem, quem bagunça tudo é o homem, mas Deus, Ele fez perfeitinho, tudo direitinho, dentro da cabeça das pessoas, tudo certinho, tudo funciona maravilhosamente bem, quando a gente deixa Deus agir na nossa vida. Agora, quando começa a querer interferir, aí a coisa desanda e não pode dar em boca minha. Eu trouxe um texto que nos fala a respeito de algumas maneiras de construir memórias afetivas com os nossos filhos. Eu vejo aqui muitos casais idosos aqui, mas com certeza tem neto, com certeza tem sobrinho, com certeza tem alguma criança ao redor, e a gente precisa plantar na vida deles, porque são eles que estarão futuramente cuidando de nós, são essas pessoas que estarão aí crescendo, frutificando, sendo a igreja de amanhã, se Jesus não vier. Então a gente precisa estar atento a isso. A verdade é que todo mundo tem uma lembrança de algo trivial vivido até na infância, que enche o coração quando aquilo vem à memória. O nosso cérebro ele está em construção. Toda a arquitetura do cérebro se dá na gestação, na primeira infância e depois na adolescência.
As habilidades do órgão em formação dependem das relações e das experiências que as crianças vivenciaram. Se essas experiências forem positivas e prazerosas, formarão conexões fortes com as suas redes neurais de aprendizado que vão durar para toda a vida. Por isso que é preciso ter um tratamento especial com as crianças. Você não pode tentar ensinar a elas com o mesmo rigor, com a mesma dureza que você ensina para um adulto. Tem que ter uma brincadeira, tem que ter algo lúdico ali, trazer para o mundo a fantasia dela. Quando ela entra naquele mundo ali, começa a ter um momento especial, e aquela lembrança vai ficar grudada na mente dela para sempre. E a gente, eu estou falando isso porque a gente precisa utilizar para a palavra do Senhor. Porque se você manda o seu filho ler a Bíblia como castigo, ele nunca vai gostar da Bíblia. Ah, você está bagunçando, sente aí agora que você vai ler o Salmo todo, dos 150. Tu nunca leu e quer mandar o menino ler? Sente aí agora que você vai ler todinho, Salmo 119, quero ver recitado aí, hein? Você manda a criança fazer o que você não faz, e não é dessa forma que vai ensinar para ele. Isso vai trazer uma memória ruim. Lá na frente ele diz: eu não quero ser crente não, eu não quero saber desse livro não, porque para ele, entrou na mente dele que aquilo era um castigo, e não uma bênção, e não algo prazeroso. Então a gente precisa ter em mente essas questões, para a gente plantar direitinho boas memórias na mente do nosso filho, na mente daquelas crianças que estão ao nosso redor, dos adolescentes que estão ao nosso redor, para que depois a gente possa colher frutos. E dentre algumas dicas que nós vimos ali, tem uma que é assim, ó, diga sim. A gente passa o dia todo, a semana toda, dizendo não para o seu filho. Não, não isso, não aquilo, não isso, não aquilo. Lá um dia, ele diz: mamãe, eu posso dormir mais tarde? Só hoje. Você diz: tá bom, só hoje. Aí diz: poxa, naquele dia a senhora deixou dormir mais tarde. Vamos assistir um desenho juntos. Pega alguma coisa construtiva que você já viu antes, para não deixar ele livre, né? Porque a televisão está aí, o cinema está aí, Netflix está aí. O diabo utilizando as suas sutilezas. Eu já gostei dessa lição da escola dominical, as sutilezas de Satanás. Você lembra dela? O ano passado, as sutilezas de Satanás. Eu sempre falo disso porque realmente foi uma lição da escola dominical que veio nos alertar muito. Porque Satanás, ele vem com o seu sapato de lã, ele vem devagarzinho, e quem quer pegar não deixou. Quem é do interior aqui sabe. Você quer pegar o frango, você não chega fazendo zoado com uma panela, ele vai sair correndo, você não pega ele nunca. Você vem devagarzinho para dar o bote em cima dele, não é não? Satanás faz exatamente assim. Ele não vai vir nunca com um rabo desse tamanho, com 3 metros de rabo, com um chifre imenso, todo pintado de vermelho, parecendo um cão. Ele não vai vir desse jeito. Ele vem, a Bíblia diz que ele tem a capacidade de se parecer com um anjo de luz. E como é que difere isso? Como é que eu fico sabendo, pastor, se é ele ou se não é? Você tem que pedir discernimento do Espírito, um dom de discernimento, para saber quando é ele que se apresenta, parecendo que é um anjo, com a conversinha bonita, com a historinha bonita, mas você olha, o Espírito Santo comunica com você e diz: olha, ele, abre bem teu olho, porque é ele, está parecendo que é anjo, mas é ele, corre. Aí você repreende em nome de Jesus e ele bate em retirada. Mas para isso, tem que estar firme na palavra. Para isso, você tem que ter o dom de discernimento. Tem que pedir a Deus: Senhor, me oriente. Entra na minha mente e faça com que eu enxergue aquilo que está parecendo ser, mas não é. Me ajude, me dê estratégia para criar os meus filhos, para cuidar da minha família, para fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Como servo teu, eu preciso de estratégia, porque sozinho, querido, nós caímos, sozinho nós fracassamos, sozinho nós somos derrotados fragorosamente, sozinho nós não vamos a lugar nenhum, mas na companhia do Espírito Santo, aí a gente rompe barreira, anda sobre as águas, voa por cima das águas, mas é quando está na presença do Senhor, quando o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida. Sem Ele, nada serve. Portanto, precisamos pedir a orientação dele em todos os momentos. Então tem um dia do sim. Ah, meu pai, eu queria tomar banho na chuva. Bora, eu vou tomar banho na chuva também junto com você. Hoje é o dia do sim.
trazer aquilo lá na frente, daqui a muitos anos, ele vai dizer: o senhor brincou comigo na chuva daquele dia. Você já analisou, já viu que ele não está com a garganta ruim, não está tossindo, né? Está começando ainda a estação. É o dia do sim. Quem sabe isso vai trazer uma memória tremenda, positiva na vida do seu filho. Não é só o pai e a mãe que diz não o tempo inteiro. Não, é preciso dizer muitas vezes. Porque às vezes é o contrário, né? Você vai precisar. Tem gente que precisa aprender a dizer não, porque tudo dele é sim, 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 sim. E aí você cria crianças, cria filhos desregrados, que ele pensa que ele pode fazer qualquer coisa. Se tudo que eu peço, meu pai diz sim, minha mãe diz sim. Às vezes um diz sim, o outro diz não. E aí fica aquele problema dentro de casa, né? Um desfazendo do que o outro disse, o que é um grande problema. Se um falou uma coisa, mantenha o que o outro disse, mesmo que depois você chame a parte para conversar, para tentar ver qual a melhor forma, mas na frente da criança, na frente do seu filho, não desfaça do que o seu marido ou sua mulher falou, não. Mantenha aquilo ali e depois vocês conversam, se você entender que foi muito, né, que poderia ser menos, mas na frente, nunca desautorize o seu cônjuge na frente dos seus filhos. Às vezes é preciso dizer sim, às vezes tem que parar de dizer não o tempo inteiro, porque senão você frustra as pessoas. Equilíbrio, queridos, equilíbrio. A virtude está no meio. É tudo equilibrado, dá certo. Nem tanto de um lado, nem só de um lado, nem só do outro. Equilíbrio, está tudo certo. E como é que eu consigo isso, pastor? Eu peço o Espírito Santo. Peça orientação ao Espírito Santo. Senhor, eu preciso criar os meus filhos, eu preciso ajudar a criação do meu neto. Como é que eu faço? Espírito Santo, me ajude. Queridos, acredite, ele tem interesse em nos ajudar. Ele tem interesse em nos ensinar. Basta estarmos prontos a isso. Quando tem alguém para aprender, o Espírito Santo é o mais interessado que existe em nos ensinar, porque ele quer que a gente chegue até o céu. Ele foi deixado aqui como consolador, como ajudador, para nos lembrar e fazer com que a gente chegue ao céu, que foi esse o papel que Jesus veio fazer. E ele disse: eu estou indo, mas eu vou deixar outro consolador. Esse outro quer dizer da mesma espécie, igualzinho a ele. É uma palavra que diz, é outro, mas não é outro de outra espécie, é outro igual, porque são um, graças a Deus. Ele deixou o Espírito Santo para nos ajudar. Vamos pedir, vamos apelar para quem pode nos ajudar, que é o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Priorize uma refeição em família. Nem que saiba um dia da semana, todo mundo junto, junta todo mundo para comer juntos. Desliga a televisão, deixa o celular de lado e começa a conversar a respeito do dia a dia. Foi o que você fez essa semana? Poxa, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Tenha momentos prazerosos com a sua família. Às vezes quem chega primeiro come a carne toda, né? E larga o outro sem nada, e aí liga a televisão, vai assistir a Lojuca, Ratinho, você vê um monte de porcaria, só passa o que não presta. Aí depois quando um chega, o outro já chegou, já está saindo pela porta da cozinha, já foi-se embora, já largou o arroz lá pela metade. Só misericórdia, tenha paciência. E tenha misericórdia do seu irmão que vai chegar depois. E aí você estabelece, domingo todo mundo almoça aqui em casa. É todo mundo junto. Os filhos já casaram, todo mundo junto. Vamos juntar a panela? Às vezes a situação está difícil, a gente sabe disso. Vamos juntar o que você ia comer sozinho na sua casa, você traz para cá, a gente junta com o que tem aqui e vai ser uma maravilha. Todo mundo junto, então já tem um dia certo na semana. Um dia, quem sabe, no mês, para juntar todo mundo num grupo maior. Isso cria memória, não somente em você, mas memória daqueles que estão crescendo. O dia da família é algo importante. Pense nisso. Se você nunca se faz, maravilha, ótimo, glória a Deus por isso. Se não faz, pense nisso. A gente está aqui para falar algumas coisas, para dar alguns toques, para melhorar. Esse é o objetivo nosso, melhorar. Ninguém sabe tudo, nem também ninguém sabe nada. Ninguém está zerado. Eu não vim para cá para inventar a roda. A gente veio aqui para rememorar alguns conceitos e trazer algumas coisas para que vocês próprios possam parar e pensar: meu Deus, não é que é possível fazer dessa forma? Por isso que veio esse tema. Muitos temas, outros seminários já vieram, cada ano vem com um tema diferente, tem um mega tema e tem temas específicos para cada dia, para que a gente vá juntando o conhecimento, queridos. Não é para você se esquecer do que aconteceu aqui
no ano passado, mas você continua se lembrando e praticando aquilo que aprendeu no ano passado, no ano retrasado, e cada ano você vai juntando conhecimento, vai crescendo na graça e no conhecimento, para que a sua família possa ser apresentada ao Senhor como uma família efetivamente. Para que os seus vizinhos olhem para a sua casa e dizem: rapaz, eu queria ter uma família assim. Será que os seus vizinhos podem dizer isso da sua família? Amém, graças a Deus. Ouço alguns améns, né? Outras famílias vão olhar assim e dizer: poxa, eu já gosto, mas sua família, que maravilha, né? A gente, quando passa pela sua casa, quando vem aqui, sente uma paz, sente uma alegria, tudo harmonioso, tudo direitinho, né? Que maravilha. Se não está assim ainda, ore. Se tem uma coisa que ninguém pode impedir você de fazer, é de orar. De madrugada, no ônibus, no carro, em todo lugar onde você estiver. A Bíblia diz assim: ó, orai sem cessar. É para você estar de joelho dentro do ônibus o tempo todo: Senhor, nosso Deus, nosso Pai, não sei o que. Não precisa ser assim, mas você está ali em espírito de oração, ligado no trono da graça. Pai, abençoa a minha família. Eu estou saindo agora para trabalhar, estou aqui nesse ônibus lotado, estão pisando em meu pé, mas eu te dou graça por isso. Mas abençoe minha família que ficou em casa, abençoe meu filho, minha mãe, minha nora, minha sogra. Tem que orar pela sogra também, viu, varão? Quando tu casou, veio um combo, foi um pacote completo, não foi só ela não, veio também a sogra, os sogros, os cunhados, vem todo mundo junto, é um pacote, leve um, pague um e leve um bocado, tudo junto. É para amar também, viu? A esposa, é a mãe da sua mulher, portanto, se você fere a sua sogra, você fere ela também. Está todo, orar por ela também. A minha, inclusive, está precisando de oração. Está lá doentinha, coitada. Teve dois AVC aí esses 15 dias. Está lá precisando das orações dos santos, que podem muito em seus efeitos. Uma mulher maravilhosa, uma mulher de Deus, dirigente do ciclo de oração. Está lá com as marcas no joelho de orar por nós, de orar pela igreja do Senhor, mas está precisando de oração nesse momento. Portanto, já aproveito logo para pedir oração por você. Se não estiver levantando, depois de ter orado pelo pastor Isaac, orar pela irmã Jaqueline, pelo filho dela, orar por todo mundo, mas assim: Senhor, abençoe também o pastor Eduardo Filho, abençoe a sogra dele também, viu? Está combinado assim? Demonstre entusiasmo. Expresse sua emoção e empolgue-se com seus filhos diante dos passeios, diante do que ele faz, diante do desenho que ele faz. Você já viu o desenho do menino? Só misericórdia, não? Mas você também já foi assim. Quando ele vier com aquele negócio assim, o que é isso aqui? É uma sacada, meu pai. Mas que coisa maravilhosa, que coisa. Mas não é para mentir, não, é para incentivar o menino. Você vai ser profeta, você não está vendo ainda, mas você está dizendo, sabe, você está profetizando. Que maravilha, meu filho, você pinta muito bem. Você já está pensando já no futuro, entendeu? Você já está dizendo a ele vai ficar alegre, satisfeito, daqui a pouco ele vai trazer mais um monte, você não sabe o que faz com aquilo. Pai, eu tenho um bocado lá em casa, volta e meia, eu mexo lá nos papéis, aí eu encontro, aí eu boto, olha aqui que você fez quando você tinha 5 anos. Tenho 3 filhos, um com 32, já me deu um neto, já tem um outro no caminho, tem uma com 31, 25 e 24. 2 casados, uma está aí no caminho. Volta e meia eu encontro um papelzinho lá com o desenho que elas fazem, não sei o quê. Meu pai é minha paixão. Está vendo? Olha aqui, você escreveu. Eu tinha 3 anos, 4 anos, estava aqui. Está aqui a prova, está aqui, viu? A certidão está aqui guardada. Que maravilha, que coisa linda, que bênção, rapaz, você desenha bem mais. Aquilo vai grudar na mente dele como ele é importante. Ele sabe fazer algo que você gostou. Ele desenhou na melhor das intenções, achando que fez Pablo Picasso, que fez um desenho maravilhoso. Você vai dizer: é isso mesmo, está tudo certo. Mostre entusiasmo. Esse menino, veja esse desenho, veja mais para esse desenho. Não faça isso, não. Você vai frustrar seu filho, vai acabar com ele, vai acabar com o sonho dele e vai plantar uma memória ruim na mente do seu filho. Lá na frente, meu Deus, eu fiz um desenho tão bonito para meu pai, quando mandou jogar fora, fica na porta ali no desenho. Aí lá na frente, depois de anos, isso volta de alguma forma, porque cabeça de gente é terra que ninguém vai. Às vezes o comportamento de hoje foi uma palavra desse tipo dita há 20 anos atrás, sabe disso? Você não sabe como, mas ele vai ali dentro do cérebro, uma hora aflora aquilo de uma forma, de uma outra maneira, e você: meu Deus, eu não sei o que foi que eu fiz com esse menino, mas do céu, eu oro tanto com esse menino. Tu ora, mas não age. É oração e ação. No tempo de fazer alguma coisa direito, você fez errado. Aí agora vai ter que orar dobrado para o Senhor consertar aquilo ali.
Portanto, precisa ficar atento hoje, agora, no que você está fazendo, como você está dizendo as coisas. Transforme um dia difícil. Está difícil para o menino, está difícil para a criança, está difícil para o adolescente. Dê um jeito de transformar esse dia difícil. Eu estava aqui lendo esse texto e a pessoa que escreveu fala a respeito de um caso em que a filha dele precisava tomar vacina todo mês para uma determinada doença que ela tinha que tomar essa vacina, e todo mês era uma agonia para essa menina tomar vacina. Ele transformava esse dia num dia melhor, escondia um brinquedinho dentro do carro, prometia um lanche depois. Então, ao invés dela ficar pensando na vacina que ia doer, ela ficava pensando no lanche que viria logo depois. Aquele dia ficava maravilhoso, sendo que a princípio era um dia ruim, era um dia de tomar uma vacina, de tomar um remédio que ia doer. Mas se for nada de doer, olha, se não chorar, vai ganhar um milkshake. Que maravilha, vai chorar lá, não? Vai perder o milkshake? Não chora. Eu quero ver. Você tem que ter essa capacidade. Senhor, me dê estratégia. Como é que eu faço? Mas eu não tenho dinheiro agora. Mas você inventa qualquer coisa. Não precisa de dinheiro. Você pode fazer alguma coisa, um passeio, leva para passear, promete para o final de semana. Faz alguma coisa. Você tem que botar sua mente para funcionar, mas você pode ter essa capacidade de transformar esse dia que a princípio era difícil, para criar uma memória boa na vida do seu filho. Institua o dia do filho único. Você tem 2 filhos, 3, 4. Bom, hoje eu vou passear com Pedrinho. Eu também vou. Seu dia vai chegar. Hoje é o dia dele. Leva ele para passear, tal. Aquele dia vai ficar marcado na mente dele. Hoje eu sou especial. O outro também vai ser especial na semana que vem. Mas para ele o dia dele foi melhor. E essa lembrança que vai ser importante na vida daquele Pedrinho específico. Joãozinho vai ser a semana que vem ou no mês que vem. Então ele vai ser especial naquele dia. No final das contas, todo mundo vai ser especial. Mas na cabeça dele, maravilha, aquele dia foi ótimo. Você não sabe onde é que eu fui. Meu pai me levou em tal lugar. Também vou querer ir lá. Eu vou te levar num lugar melhor. Não fica na tua. Inventa. Pega estratégia ao Senhor. Mas faz com que essas memórias boas fiquem na vida do seu filho, do seu neto, do seu sobrinho, da sua sobrinha, de alguma criança que esteja ao seu lado, de algum adolescente que esteja ao seu lado. Quantas tias, quantas mães de consideração nós temos, né? Quantas irmãs, mães de oração, professora da escola dominical, professora disso, daquilo, dirigente do grupo. Você tem crianças e tem adolescentes ao seu redor. Faça alguma coisa por eles, plante boas memórias na vida de cada um deles. Você vai ver a recompensa disso lá na frente. E se você não enxergar aqui, lá no céu. Não é melhor? E você ajudou alguém a ser alguém. Você ajudou alguém a não ter um trauma na vida, a não ser um problemático lá na frente. Você plantou uma semente hoje, que às vezes você não vai colher, você não vai ver o fruto, mas alguém vai ver. E você, quem sabe, está colhendo o fruto que alguém plantou lá atrás. Você está se beneficiando de alguém, de algo que foi outro quem fez. E a vida é assim. Pastor Birajara, lá na Pituba, ele sempre dizia isso nos cultos, nas pregações. O bem e o mal é bumerangue. Sabe o que é bumerangue? Aquela arma que o pessoal lá na África utiliza. Você joga por um lado, ele vai girando e vem parar na mão da pessoa que jogou pelo outro lado. Não volta por aqui, volta por lá. O bem e o mal você faz aqui para alguém, ele retorna por cá, pelas mãos de outra pessoa, porque a vida é desse jeito. Se você planta boas sementes, você vai colher frutos, às vezes não é nem daquela pessoa, mas de outro. Deus abençoa através de outra pessoa, você nem sabe o que foi. Mas meu Deus, eu não mereço isso, por que essa pessoa está fazendo isso comigo? Ação de Deus. As engrenagens de Deus é uma coisa tremenda, queridos. As engrenagens de Deus é algo que a gente não consegue entender, porque o nosso mundo é tão pequeno. Eu costumo dizer o seguinte: a gente fica tentando entender Deus, só que é como se fôssemos um pendrive de 1 giga tentando encaixar um programa de 50 gigas. Não vai entrar, vai travar, não é verdade? Não vai entrar. Você quer botar 700 hinos num pendrive de 2 gigas, vai entrar? O que vai acontecer? Nem uma coisa nem outra. Entra algumas coisas e aí não vai travar. A nossa mente é desse jeito. Como é que você quer entender Deus se a nossa mente é tão pequena? A gente entende alguma coisa para ser salvo, mas lá naquele dia é que a gente vai entender tudo. Aleluia. Quando o nosso corpo for transformado,
estiver num novo corpo, aí sim sua mente vai ter capacidade de entender todos os mistérios de Deus e entender as engrenagens de Deus. Você faz aqui, a engrenagem vai girando e chega pelo outro lado para você. Portanto, vamos continuar plantando, mesmo que você não colha hoje, mas plante, porque você está cuidando por outra pessoa. Leia um livro à noite para o seu filho, para a sua filha, para aquela criança. Leia uma história para ele. Quantos de nós nos lembramos das histórias que nossa mãe contava? Pegava um livro, aproveita agora um livro da Bíblia. Vai numa livraria evangélica, livros para todo lado. Você não adianta, eu vou ler aqui agora a história de Amós. O menino ronca logo, dorme, você também dorme junto. Você nem entende quem é Amós, que virá um menino. Mas vamos. Você já ouviu falar num peixe enorme? Que peixe grande existe no mundo? Baleia. Você acredita que teve uma baleia, um peixe enorme que engoliu um homem? Não creio, não. Bora aqui pegar o que pega, um livro cheio de gravura, cheio de coisa. Vocês estão só lendo uma história para ele, um milhão aí na história da Bíblia. E lá na frente, aquela criança vai se lembrar disso com um carinho tão grande que está bem no momento de dormir, você fazendo um cafuné nele e contando aquela história. Aquilo fica na mente dele que ele não se esquece nunca mais. E a tendência é ele reproduzir isso com seu neto, com outras crianças que estiverem junto com ele. Aí isso é bobagem, tu deixa disso falar. Bom, vamos aprender com quem já sabe fazer, né? Vamos aprender com quem já fez e deu certo. Seja turista na sua cidade. Você conhece Salvador? Você já pegou seu marido, sua esposa, seus filhos? Falou assim, vamos conhecer Salvador? Como se fosse turista de longe. Você sabe que na avenida, no corredor da Vitória, tem um monte de museu maravilhoso. Você não paga nada, você tira um dia de tarde e você visita vários museus sem pagar nada e você sai dali com um dia maravilhoso com os seus filhos. Você sai no sábado de manhã, volta de noite, como um cachorro quente lá na rua mesmo. Você anda por ali, você vai ver a história da Bahia, a história da colônia, a história de tanta coisa. Tem um museu geológico, um monte de coisas lindas que tem ali, pedras preciosas, coisas que um meteoro que caiu aqui na Bahia, está lá a representação desse museu geológico. A gente quer sair daqui para ir para outro canto, né? Para ser turista em outro lugar. E você não tira um dia para turistar na sua cidade junto com seus filhos, com sua esposa, com sua sogra, com a sogra, né? Com o seu pessoal que está ao seu redor. Vamos fazer um turismo em Salvador. Você sai, pega o ônibus aqui, salta ali na Lapa, vai andando ali. Rapidinho você faz tudo isso. Que maravilha. Imagine quanta memória boa você não vai ter na vida de alguém que está junto com você e você proporcionando isso para essa pessoa. É simples ou não é? Basta a gente se programar, né não? Ah, para o nosso não sabe, eu trabalho tanto. Tem um dia que tem feriado, cara. Tem um dia que tem uma folgazinha, pelo amor de Deus, você não trabalha mais do que eu, não. Não é de domingo a domingo, não. Tem um dia, se você se programar direitinho, vai dar certo. Agora, se ficar esperando as coisas acontecer, né? Vamos ver, um dia, vamos ver, viu? Vamos ver lá um dia. Esse dia não chega nada nunca, porque sempre tem coisa para fazer. Sempre aparece um negócio. Se você ficar assim esperando surgir uma oportunidade, não vai surgir. Se você não se programar para viajar com a sua família, não começar juntando dinheiro hoje, pagando a prestação devagarzinho, sem nem sentir, para quando chegar no fim do ano, está tudo pago, você já pagou, que maravilha, vou viajar sem dever nada. Quando eu voltar, não devo nada. Mas se você não começar, se você não se programar, nunca você vai fazer essa viagem. É preciso botar na cabeça, botar no papel, escrever tudo direitinho, quanto é que eu ganho, quanto é que eu gasto, o que é que sobra. Se não sobra, eu vou correr atrás, vou fazer mais alguma coisa, eu vou cortar esse gasto no perto aqui, porque eu tenho que comer pizza todo dia que sai do culto, né? Eu posso voltar para casa e comer meu café com feijão, guardar meu café com pão e guardar esse dinheiro aqui da pizza, que custa tanto. No final, você vai fazer a sua viagem tranquilo. Você vai para um jantar, levar para sua esposa, seu esposo para um jantar, sua namorada, sua noiva, as crianças para comer um sanduíche aí fora. Tranquilo, desde que você se programe. Agora, se deixar a vida me levar, como diz o outro, aí você se acaba e não acontece nada. A vida passa todinha e você chega no final e diz, é verdade, eu não fiz nada. Eu não quis. Oh meu Deus, tanto tempo perdido. Acorda hoje. Acorde hoje, ainda tem tempo, ainda tem algum tempo à frente. Eu sei, eu também tenho mais passado do que presente, do que futuro, mas a gente vai sempre
pensando no que vai fazer na próxima semana, no que vai fazer no próximo ano, qual é a minha próxima viagem, eu vou fazer o quê? E você vai prospectando, vamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Ah, mas como foi boa aquela viagem, como foi bom aquele passeio, vamos repetir de novo. Se programa e faz. Simples assim. E se você deixar, você não faz nada, a vida passa todinha e você não aproveita. Deixa eu te falar uma coisa. A nossa vida aqui é como um passeio de trem, é como andar de trem. Umas pessoas sobem no nosso vagão, outras descem. O trem anda mais rápido, anda mais devagar. E na estação final, você desce também e já foi. Ele segue com os outros. E o que é que nos cabe? Aproveitar a paisagem. Aproveite a paisagem. Enquanto você está indo no seu vagão, sempre vai ter uma estação mais à frente. Aproveite com quem sobe, com quem desce, faça novos amigos, se encontre com outras pessoas, conheça novas coisas, leia outros livros, abra sua mente, prospecte, pense no que você pode fazer mais, o que é que você pode fazer mais e melhor. Ah, já está maravilha a minha vida, não tem nada que a gente não possa fazer mais e melhor, nada, seja para Deus, seja lá fora, sempre, Senhor, me ajude, Pai, me oriente, Senhor, para não enfiar os pés pelas mãos, para não trocar, para não botar o chapéu onde a mão não alcança, mas tudo direitinho, tudo organizado e tudo programado, está tudo certo, é maravilha, dá tudo certo. Acampe na sala ou no quintal da sua casa. Quem já fez um acampamento com o menino dentro de casa? Olha lá, irmã Jaqueline. Mas como é que faz isso, pastor? Você puxa a mesa, puxa a poltrona, joga o lençol por cima, já virou uma cabana. Pega o travesseiro, bota embaixo, vamos fazer o lanche aqui embaixo na caverna. Pense que aquilo entra na mente do menino e nunca mais se esquece. É uma coisa boa, um momento de qualidade que você tem com seu filho, com seu neto, com sua neta. Meu neto só tem 2 anos. O pai está lá com 2 velhos. Estou esperando ele ficar maiorzinho, que eu vou botar um cadeado para ele. Fazer o que eu fazia com meus filhos e mais ainda, porque a gente vai aprendendo, né? Todo dia eu olho para ele de estatura. Deixa você crescer mais, você vai ver o que vai acontecer aqui em casa. Acampa no quintal, faz alguma coisa diferente. Chama, faça festa, chama os amiguinhos dele, tá entendendo? Dela, só menino, só menina. Então você tem pipoca ali, tem sanduíche, depois dorme todo mundo e de manhã entrega para todo mundo. Você de olho ali, você cuidado com as idades, para não ter idade muito diferente. Aquilo junta na mente daquela criança, nunca mais ela vai se esquecer. Poxa, meu pai deixou eu fazer isso. Trouxe aqui todo mundo de pijama, assistir um filme, bota um desenho lá que todo mundo gosta, pipoca, não sei o quê. Maravilha. Aí no dia, na hora que você chamar para um culto doméstico, ele vem alegre e satisfeito. Mas você só perde o tempo todo, quem aguenta isso? Você não aguenta, eu não aguento, o menino também não aguenta não. Tem que ter alguma coisa ali no meio, entre uma coisa e outra, tem que ter um divertimento, tem que ter uma alegria, tem que ter boas memórias. Aí você chama para o culto doméstico, não é aquele culto doméstico, bora, culto doméstico todo mundo, 3, vamos lá, cada qual canta 3, e depois nós vamos orar aqui 1 hora de joelho. Aí você mesmo não consegue fazer isso, quer botar as crianças para fazer? Culto doméstico tem que ser algo prazeroso para todo mundo, eles têm que pedir. Meu pai não vai ter culto doméstico hoje não? Senta no chão, faz o culto doméstico, todo mundo sentado no chão. Ah, pastor, meu Deus do céu, vai ler a Bíblia sentado no chão, e o que é que tem? Você senta com seus meninos ali, vamos aqui, vamos ler uma palavra, lê aqui um pouquinho. O menino vai tropeçar, dependendo da idade, não vai saber ler direito, não tem problema. Lê o seu versículo, agora o seu versículo. Aí você não entendeu, se tropeçou muito na Bíblia, bateu a cabeça lá no ponto final, aí você volta de novo, fala direitinho a frase para que ele possa entender e explica aquilo, canta um corinho, se você tocar, pega o violão, canta junto com ele, escolhe o hino, escolhe o corinho que você vai cantar aí, vamos lá, tal. Pronto. Alegria no outro dia. Meu pai, vamos fazer um culto doméstico, porque ficou algo prazeroso, uma boa lembrança na mente dele. Agora se for aquela coisa enfadonha, chata, nem você mesmo vai querer, assim, no mês que vem você mesmo não vai fazer, porque ficou chato. Você precisa trazer essas coisas para a sua casa, para a sua vida, para que seja alegre, para que depois o seu filho tenha prazer em vir para a igreja. Depois de adolescente, depois de grande, ele venha por si só. Ele não foi apenas trazido a pulso para a igreja, mas com prazer de estar aqui, porque ele
está entendendo o que é que está acontecendo na sua casa. Você começa ensinando lá. É lá. Não é na escola dominical. A professora ajuda. A professora da escola dominical ajuda. Mas o papel primeiro é seu e é meu. De ensinar aos seus que estão em casa. Ele vem para cá para reforçar. Vem aqui para escutar a palavra do pastor pregando. Senhor, igreja não é lugar de menino correr. Eu sempre falo isso. Sempre o Espírito Santo me traz isso para falar. Tem gente que está pedindo e solta ali na porta, larga ele, aí é uma confusão, corre para lá, corre para cá, ele não está entendendo que aqui é lugar santo. Se ele não entende que aqui é lugar santo, que é um lugar diferenciado, tanto faz estar aqui, como tanto faz estar ali na esquina. Então ele vai para lá, porque os coleguinhas dele estão tudo lá. Entendeu o que eu estou dizendo? Papel meu e seu. Nós é que temos que cuidar disso. Nós é que temos que estar preocupados com essas coisas. Mostre fotos da sua infância para ele, para que eles possam conhecer por onde você passou, quais memórias você tem, para que ele também possa se enfronhar na sua vida também pregressa, naquilo que passou com você. Fotos boas, evidentemente, depois eu posso mostrar. Tem gente que pega as fotos e joga fora, que só tem carniça. Mas lembranças boas que você teve também, mostra para eles. Capriche no café da manhã, quem sabe um dia da semana, vocês hoje vão me ajudar, vamos fazer biscoito e vocês vão ser os meus melhores ajudantes. Bota a massa lá, vai ser uma confusão, vai ser bagunça, mas é só naquele dia, ele participando, mete a mão na massa, você vai fazer o biscoito, faz o desenho, faz um peixe, faz a lua, faz não sei o que, bota na forma, coloca lá, pense no prazer que ele vai ter em comer aquele peixe que ele fez com a massa e botou no forno, e aquilo vai ficar preso na mente dele, na memória dele. Poxa, meu pai fazia biscoito comigo, foi só um dia, mas ele vai ficar, toda vez que se lembrar da infância, vai dizer: meu pai fazia sempre biscoito comigo, minha mãe fazia tudo, porque foi tão forte aquela emoção daquele dia, que ele carrega aquilo com um prazer muito grande de estar junto com você. Faça com que essas pessoas tenham prazer de estar com você, porque tem gente que só misericórdia, você quer estar em tudo quanto é canto, menos perto daquela pessoa. Se você é uma pessoa dessa, tem tempo de mudar ainda, lembra, o trem ainda está correndo. Ainda tem tempo para você mudar. Mude, melhore. Melhore. Para que as pessoas tenham o prazer de estar junto com você. Meu Deus. Mostre os seus antepassados. A árvore genealógica, como diz aqui o nosso pastor Arilson, para que ele possa conhecer a sua família, de onde você veio, quem são o seu pai, o seu avô, os seus tios, para que ele possa entender a importância de uma família. Não surgiu aqui do nada, teve pessoas para trás que precisam ser honradas, que precisam ser, não é porque já estão mais velhas que devem ser desonradas, muito pelo contrário. Um dia essa pessoa aqui, minha avó, lembra que minha avó, um dia ela foi do seu tamanho, sério, ninguém nasceu já desse jeito. Um dia todo mundo foi criança igual você, e um dia você vai estar igual a esse aqui. Ele aprende a respeitar os mais velhos. Ele percebe que aquela pessoa ali, que é o avô dele, ele não sabe nem o que é isso direito ainda, mas é alguém importante para você. E você é importante para ele, você começa a passar essas memórias para os seus filhos. Começa a passar isso para adiante. E ele vai fazer isso com o filho dele também, e assim sucessivamente. Tome cuidado com os conflitos dentro de casa. Cuidado com daqueles momentos em que você precisa chamar a esposa ou o esposo para um ajuste, para um acerto, para alguma coisa que não ficou bem enquadrado, para não fazer isso na frente de todo mundo. Como eu já disse aqui, chama a parte, mesmo que não seja algo relativo às crianças, outras coisas, melhor ainda, né? Aí é que você vai conversar à parte, para não trazer memórias negativas para os seus filhos, para aquelas pessoas que estão ali dentro, para aquelas crianças que ali estão, para os adolescentes, para outro adulto que lá esteja. Poxa, meu Deus, me sabe que conhecia fulano, mas misericórdia, foi só fugir um probleminha que já virou uma tempestade tremenda, já saiu do sério, já picou e botou, já fez, já aconteceu, misericórdia. Eu pensava que conhecia quem era, mas não quero conta. Cuidado, freia a sua língua. Coloca a sua língua na boca. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca só. Portanto, é para ouvir mais do que falar. Mas tem gente que tem 5 bocas e um ouvido só. Fala pelos cotovelos, fala o que deve,
memórias que você vai deixar na outra pessoa. A gente às vezes tem todo cuidado na frente do estranho, né? Diz coisas em casa que não diria para ninguém na rua, porque senão toma logo um soco no meio da cara. Se dissesse a mesma coisa, do mesmo jeito, na mesma entonação, para alguém, para o seu chefe, para um colega de trabalho, para alguém, mas chega em casa, abre a boca e fala o que vem. E acha que está tudo certo. E acha que não disse nada. E acha que Deus não está vendo. Aí depois vem a igreja. E Deus, olha, eu não aceito nem tua oferta, diz a Bíblia. E teve um problema lá. Se conserte primeiro. Deixa a sua oferta no altar. Se conserte primeiro, depois volta. Porque senão sua oferta, eu não estou aceitando como oferta. Vai ser até usado para alguma coisa, mas para Deus, Ele aceita a intenção. Porque Deus precisa de dinheiro, querido. Aqui para nós. Deus precisa do mesmo dinheiro. Ele sabe onde tem provisão. Ele sabe onde tem as riquezas do mundo, onde tem diamante, onde tem ouro, onde tem tudo. E Ele tira de quem não tem, tira de quem tem, dá a quem não tem. Bota um no caminho de uma riqueza que a pessoa nunca esperava. Toma de outro. Ele faz o que Ele quiser. Mas Ele conta com a minha e com a sua fidelidade. Ele diz: a minha obra aqui, está esse ar-condicionado, precisa de recursos. Para pagar ele, a Coelba não fica. Diz: para a igreja, tranquilo, não, vai pagar. Então você precisa trazer a casa do tesouro, as ofertas e os dízimos, para a manutenção da casa do Senhor. Mas Ele está, olha, Deus olha para você com a sua intenção quando você traz esse recurso. Está tudo bem na sua casa, está tudo bem na sua família? Aí Ele aceita não somente o valor financeiro que vai resolver o problema da Coelba, como também aquilo que você trouxe para Deus. Isso aí eu estou fazendo porque é para o Senhor. Eu estou trazendo porque é para o Senhor, é a intenção dele. Por isso que aquela moedinha daquela viúva, Jesus estava de cá olhando, né? Ela, de tudo que ela tinha, era a menor moeda que existia ali. É como se fosse um centavo hoje, mas era tudo que ela tinha. Ela não tinha mais outra coisa. Ela foi lá, devagarzinho, sem ninguém olhar em tudo. Quem sabe tinha vindo ali outros ricaços antes dela, né? Puxava aquela célula desse tamanho, aquela moedona desse tamanho. E olha aqui, eu estou dando oferta, aqui, ó, irmão, aqui, ó. Aí, está vendo ali? Aquela viúva ali, ela deu mais do que os outros todos. Ela deu tudo que ela tinha, deu de coração, ela deu para o Senhor. É isso que o Senhor se importa. É com isso que Ele se importa. Não é com aparência, não é com hipocrisia, não é com parecer ser. Você tem que ser efetivamente servo do Senhor. Você tem que ser efetivamente alguém que se importa com a causa do Mestre, alguém que se importa com a sua família, alguém que se importa com os seus filhos, alguém que se importa efetivamente com seu esposo, com sua esposa, para amar, para cuidar, para tomar conta dele, implantar nele boas memórias. É com isso que o Senhor se importa. Famílias, fiquem atentos a alguns conselhos. Criem rotina de congregar junto em família. Sempre que possível, saiam juntos e cheguem juntos. Assim as memórias são construídas. Às vezes a gente vê os irmãos indo para a igreja, o marido na frente, né? Vai ele marchando na frente com a biblona e a pobre da irmã, tadinha, lá atrás, sozinha, arrastando às vezes os meninos, um bocado de sacola, e o crentão lá vai na frente. Ele não quer nem saber o que está acontecendo. Se cair, se o menino daquele se ralar, se o carro atropelar a mulher, ele não está nem vendo. Chega, eu estou indo para a igreja, se quiser me acompanhe. É assim, é. Só misericórdia, não? É desse jeito, né? Não estava namorando, era assim? Ou ficava o pai da moça, meu filho, por favor, se afaste dela aí, que está muito junto o tempo todo, que é isso aí? Não estava namorando, era agarrado o tempo todo, e agora que casou, a pobre coitada vai se acabando lá atrás, rasgando o chinelo, e você na frente, parecendo o general da banda. E depois, não, aleluia, glória a Deus. Aí volta para casa de novo, quem quiser que me acompanhe, lá vai de novo, e a pobre coitada sozinha lá. Aqui não tem desse não, mas na Bahia tem, né? Mas aqui não tem não. Eu tenho certeza. Toma jeito, eu não sei nem se eu vou voltar depois dessa aqui, viu? Mas, chegou aqui na mente, a gente fala. Nossos filhos têm que entender a necessidade de cultuar e não apenas serem conduzidos ao templo. O tema, o tópico disso aqui é famílias, fique atento a alguns conselhos. Nossos filhos precisam entender a necessidade
de cultuar a Deus e não apenas de ser trazidos a pulso para Deus. Você não quer ir a pulso para lugar nenhum. Eles precisam vir, mas às vezes estão um pouco rebeldes. Você diz: você vai comigo, você está comendo minha farinha, você está comendo meu feijão, você vai para onde eu vou. Mas ele precisa também entender o motivo disso. Você não vem para cá para tomar uma surra, você não vem para cá porque não tem coisa melhor para fazer. Não, você vem aqui para cultuar a Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores, aquele que pode todas as coisas, que resolve o nosso problema. É isso que ele tem que entender. A tarefa de educar os filhos são dos pais, embora tenha ajuda de terceiros, professores, líderes, pastores. Não delegue essa função para outro. Ensine o menino no caminho em que deve andar. Está aqui escrito, Provérbios 22, 6. No caminho, não é ensinar lá o caminho, viu, filho? Fala para a igreja, seja crente, seja fiel, mas faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É assim? É no caminho, é você juntos com ele, fazendo aquilo que é a vontade do Senhor. Para ele poder ver o seu exemplo. Que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. É o seu exemplo em casa que vai falar muito para o seu filho. Muitas pessoas vivem mentiras espirituais. Muito crente na igreja, um crentão na igreja. Agora quando chega em casa, sua graça. Aí o filho vê isso tudo na igreja, e quando chega em casa, é o mesmo que estava lá na igreja dando terra, estava entrando debaixo do banco, saindo pelo outro, falando livro, falando um bocado de coisa, e sendo mais bem, exortando os outros, e pregando, e na portaria, e não sei aonde, e quando chega em casa desse jeito, aí ele vive aquela mentira. Quando ele vai para a faculdade, o professor prega para ele verdades, que são as verdades dele. Ele acredita e segue, porque ele não aguenta mais a mentira dentro de casa. Exemplo. Seja o exemplo dos fiéis, inclusive para os seus filhos, que são os fiéis também. Para a sua esposa, para o seu esposo. E não apenas na igreja. Você tem que na igreja, é bem fácil, não é não? Bota uma roupa, um terno, uma roupa bonita de festa e vem. E aí aquela cara encostada, você não tem gente que nem fala, né? Você fala: pai do Senhor, meu irmão, passou. Passou. Aquele negócio assim. E aí, meu irmão, está tudo bem com Jesus? Como que está bem com Jesus? Você não consegue nem dar um sorriso. Não, esse negócio de muito riso não é comigo, não. A Bíblia diz que tem festa no céu. Você já viu festa todo mundo chorando? Você já viu festa todo mundo triste, acabunhado pelos cantos? É festa e alegria. Se tem festa no céu, a gente precisa treinar isso aqui. Tem gente que não gosta de, não quer comemorar meu aniversário, não, porque não, isso não é de Deus, não. E quando a Bíblia diz que tem festa no céu, é o quê, gente? Que é para a gente se alegrar com os que se alegram, é o quê? Que é para a gente celebrar, é o quê? Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Se eu caminhei até aqui, se o Senhor me trouxe até aqui um ano de vitória, maravilha, glória a Deus. Vou chamar meus amigos, vou chamar meus irmãos. Vamos celebrar isso na certeza que no próximo ano Deus vai estar comigo, vai continuar me abençoando e me ajudando. Vamos em frente. Amanhã ele chama para o dele, você vai também. Leva um presentinho também, tá? Porque quem quer ganhar tem que dar também, né? Você só quer receber e nunca dá nada para ninguém. Aí fica difícil. Então quem tem amor, melhor dar do que receber, não é isso que diz a Bíblia? Porque isso é melhor você ter para dar do que você precisar para receber. Então quando você dá, você semeia, e isso volta para você também. É maravilha, querido. É coisa de Deus. Sempre que possível, participe das atividades propostas pela igreja, acampamentos, retiros, encontros. Participe, faça uma forcinha. Mas vai ser caro, mas você gasta muito mais caro lá fora para fazer outras coisas. Junte, se prepare, você sabe que vai ter. Faça direitinho, faça uma programação. Normalmente essas coisas são divididas, não sei quanto tempo antes. Encontro de casal nas igrejas, vai para uma fazenda, vai para um sítio, vai para algum lugar fazer um churrasco. Ei, faça isso. Mas meu marido não é crente. Envolva ele nos trabalhos da igreja. Não chegue em casa falando mal do pastor, falando mal dos irmãos, dizendo que nada lá presta, não sei o quê, porque aí você nunca vai ganhar o seu marido para Jesus. Se você quer que ele seja crente, você chega lá falando mal da igreja. Entra na cabeça de quem uma coisa dessa? Você diz: o culto hoje foi uma vez. Se você estivesse lá, que nada. Foi uma maravilha. Pense que uma irmã que cantou lá, que rapaz, a gente chorou de alegria.
No próximo domingo ele vai ficar, rapaz, será que vai ser bom de novo? Não é não? Você vai plantando a semente ali. A mulher sábia, eita poxa, a mulher sábia edifica a sua casa, ela não chega lá reclamando. Às vezes, normalmente é a mulher que tem um marido descrente, né? Normalmente, às vezes também tem um homem que é a mulher descrente. Vale para os dois, vai para isso também. Envolva ele nos trabalhos da igreja. Olha, vai ter um passeio, vai ter um encontro assim, vai ser uma maravilha, vai ser bom demais. E você começa a falar, todo dia você fala, e você pega a foto do local e mostra para ele, e diz que você já conseguiu foto do trabalho, e diz que você já está pagando dividido, que ele fique tranquilo com isso. Você vai envolvendo ele. Daqui a pouco, olha ele aqui aceitando Jesus. Olha ele perguntando, não vai ter outro daquele não? Não é não? Cabe a mim, cabe a você. Cada um faz a sua parte. Se você quer ganhar, você vai trabalhando isso. Em caso de um dos cônjuges não professe a mesma fé, não exclua ele, coloque ele na programação, faça com que ele se envolva também nisso, para que você possa ganhá-lo para Jesus. Deus entendia muito e entende muito desse assunto. Memória. Ele dizia ao povo de Israel: venceu uma batalha, faça um altar. Atravessou o rio Jordão, Josué, manda todo mundo pegar, cada líder de uma tribo, pega uma pedra e faça um altar. Para que depois, quando os filhos perguntam o que foi isso, aí você vai contar o grande milagre de atravessar esse rio num período que estava muito cheio aquele rio, era um período cheio. Memorial. O que é a ceia? Um memorial da morte de Jesus. Deus entende muito de memorial, entende muito de memória. E essa é uma noite para a gente colocar isso na nossa vida. Eu preciso plantar boas memórias naquela pessoa que está do meu lado. Seja meu esposo, seja minha esposa, seja meu filho, seja minha nora, minha sogra, meu sogro. As pessoas que estão ao meu redor, cabe a mim plantar nela boas memórias. E ensinarás a teu filho, delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se. Deus lá em Deuteronômio diz: ei, você vai ensinar a palavra, a minha palavra, em todos os momentos. Faça com que eles se lembrem disso, andando pelo caminho, deitando, comendo, passeando, fazendo o que estiver fazendo, mas você vai sempre inculcando a minha palavra na mente dele, para que eles se lembrem, para que haja memória. Queridos, eu rogo a Deus que você possa ter aprendido alguma coisa nessa noite, como eu também aprendi. Que Deus possa trabalhar na sua mente, na sua família, na sua casa, que o inimigo não tenha guarida na sua casa, que a sua casa possa ser um pedacinho do céu, que você a cada dia possa aprender e colocar em prática tudo isso que você vem aprendendo ao longo da sua caminhada cristã. A Bíblia, tudo que a Bíblia diz não é para o nosso bem. Tudo que a Bíblia proíbe é para o nosso bem. E tudo que a Bíblia diz que é para fazer, faça. Jesus estava em Caná da Galileia, faltou vinho. E a mãe dele chega para Jesus e diz: acabou o vinho. Não vai dar para dar um pedaço de bolo para o pessoal e entregar um caneco e dizer: está ali a cordeira. Fica difícil. Tem que ter vinho. Mulher, minha mãe, não chegou ainda a minha hora. Ela não ficou triste com aquela notícia. Ela não ficou acabrunhada com aquilo. Poxa, como é que meu filho diz uma coisa dessa? Não vai chegar da hora, está com problema, está estabelecido, ele não vai chegar da hora. Chega aqui. Fazei tudo quanto ele vos disser. Que conselho maravilhoso. Façam tudo quanto o Senhor